Gente, então vamos lá, né? A nossa próxima parcela é o adicional de transferência, tá? O adicional de transferência, gente, é aquele adicional que é pago em razão de uma transferência provisória do empregado, tá? E só é pago durante aquela transferência provisória, ou seja, ele só é devido enquanto durar aquela transferência provisória. Tá? Ele é devido a todos os empregados, inclusive aqueles empregados que exercem cargo de confiança, e o valor dele é de no mínimo 25% do salário que o empregado recebia na localidade anterior, tá? Gente, quando nós falamos do adicional de transferência, ele é um salário-condição, ele é um adicional devido porque o empregado passa a prestar serviços em condições que são mais gravosas ao seu convívio social, né? Durante um tempo determinado, um tempo específico, ele fica muitas vezes afastado da sua família, afastado da sua cidade, da sua residência. Então, por isso é devido esse adicional de transferência a fim de tentar compensar essa situação que é mais gravosa ao seu convívio social, tá? Claro, gente, que para ser devido ao adicional de transferência, eu tenho que ter uma transferência que leva a uma mudança de domicílio. Se o empregado é transferido ali, né, só de estabelecimento dentro da mesma cidade ou dentro da mesma região metropolitana, e nesse caso ele não muda de residência, aí não há que se falar no pagamento do adicional de transferência, tá? Então, o adicional de transferência ele é devido apenas nas transferências provisórias, enquanto durar essa transferência, tá? E ele é devido justamente para compensar essa transitoriedade da transferência. E, gente, ele é devido apenas quando determinar uma mudança de domicílio deste empregado, tá? 25% sobre os salários que ele percebia na localidade anterior, enquanto perdurar a transferência. A grande questão aqui do adicional de transferência é que não há uma definição da legislação de quanto tempo seria provisório e quanto tempo levaria uma transferência definitiva, né? Na prática, geralmente as transferências provisórias são aquelas que têm um tempo determinado e as transferências definitivas não. Mas a gente sabe que muitas vezes o empregado é transferido com um ânimo definitivo, isso acontece muito em gerentes de banco, mas ele acaba ficando tão pouco tempo em cada localidade que isso assemelha-se muito a uma transferência provisória. Isso é muito comum, né, com gerentes de banco, eles são transferidos de agência para agência em cidades diferentes e ficam 3 a 6 meses em cada agência e muitas vezes não recebem adicional de transferência porque o empregador fala que é uma transferência definitiva. Se é transferido para Diamantino, o empregador fala, não, você vai ficar lá indeterminado. Ele fica 6 meses, depois é transferido para Ubá, fica 1 ano, depois é transferido de volta para Belo Horizonte. O TST, gente, ele tem resolvido esse problema com 2 leading cases, 2 decisões, tá? Que defendem que essa transitoriedade, ela é quando a transferência dura até 2 anos. Quando eu tiver uma transferência que for maior que 2 anos, aí não será transitória, será definitiva. Mas claro que tem que se avaliar cada caso concreto. Uma pessoa que é transferida de tempos em tempos, fica muito pouco tempo em cada localidade, trata-se de uma transferência provisória, aí eu entendo que ela faria jus ao adicional, tá? Gente, o adicional de transferência, assim como os adicionais que nós vamos ver, tem caráter salarial e, portanto, ele reflete no 13º, nas férias, no FGTS e no aviso prévio. Ele está tratado lá no artigo 469 da CLT, que trata, né, sobre a possibilidade de alteração do contrato de trabalho, em específico da transferência, tá? E uma dúvida que vocês têm sempre é a seguinte: ah, Carol, eu fui transferido, mesmo que de forma definitiva, e o empregador ele me pagou um valor, tá? Para que eu pudesse arcar com os custos dessa transferência. Isso é considerado adicional de transferência? Não,
tá? Isso seria uma ajuda de custo. Então, aquele valor que seu empregador te dá quando você é transferido de forma definitiva ou de forma provisória, não faz diferença, para que você arque com os custos dessa transferência, para que você arque com transporte, com aluguel, com uma moradia durante um tempo determinado, isso não é adicional de transferência, isso é ajuda de custo. É uma parcela indenizatória que nós vamos tratar na nossa aula da semana que vem, beleza? Gente, com isso, nós começamos sobre o adicional de transferência. Fique aí que no nosso próximo bloco nós vamos falar sobre o adicional de periculosidade e insalubridade.